Mangaratiba reúne história, cultura e uma natureza exuberante. Você sabia que é possível, em Mangaratiba, fazer turismo de observação e admirar bem de perto centenas de botos cinza? Eu vou te mostrar. Um espetáculo é a melhor forma de definir o balé desses animais na Baía de Sepetiba, em Mangaratiba, Rio de Janeiro. Em nenhum outro lugar do planeta é possível ver tantos botos cinza como nessa região. A rotina desses golfinhos tão especiais é acompanhada desde 2009 por pesquisadores do Instituto Boto Cinza. Então, o Instituto hoje é uma referência, não só aqui no Rio de Janeiro, mas no Brasil. E a gente tem parceiros no mundo inteiro ajudando a gente nas pesquisas, né? Então a gente tem vários estudos publicados que ajudam na conservação não só da população de botos cinzas daqui da Baía de Sepetiba, Ilha Grande, mas também da espécie como um todo. Nós ajudamos a prover dados para poder colocar o boto cinza na lista de espécies ameaçadas que saiu. E hoje o boto cinza é considerado vulnerável justamente por conta das ameaças que a gente vê que acontecem aqui para a espécie e para essa população, que é uma das maiores, já foi uma das maiores aqui do Brasil, né? O boto cinza não é uma espécie de golfinho como o flipper, tão conhecido das telas do cinema e TV. É mais arredio, selvagem mesmo. E costumam apenas se deixar observar de longe. Nada que impeça saltos bem pertinho das embarcações. Os pesquisadores já sabem que as mamães boto dedicam quase que 2 anos de cuidados aos filhotes, coisa rara na natureza. Através de ações do Instituto, é possível fazer passeios de observação desses animais. A gente já tem hoje, pelo menos se o pessoal vier fazer o turismo com os barqueiros que já foram capacitados pelo Instituto, né, treinados, eles vão ser orientados o turista não pode, é proibido você cair na água, mergulhar com os animais. Então já tem todo um regramento ali que o próprio barqueiro já avisa e leva de acordo com o que já é nas normas de observação dos golfinhos. Uma das espécies que mais tem sofrido com a degradação ambiental é o boto cinza. A maior população registrada habita justamente os 500 km² da Baía de Sepetiba. Não à toa é considerado patrimônio natural de Mangaratiba. E análises dos animais mortos indicam que o mar e, consequentemente, os peixes que golfinhos e humanos consomem apresentam índices de contaminação. O boto cinza é uma espécie de sentinela. O boto cinza ele é um sentinela ambiental, ou seja, com o boto cinza a gente pode ver, porque ele é uma espécie também que tem essas características ele acumula ao longo do tempo e por ser topo de cadeia alimentar, tudo que ele come, os peixes que ele come são os peixes que a gente come. Só que a gente pode ver na gordura dele, todos os tipos de poluentes ficam presos ali na gordura dele. Então a gente pode ver se a contaminação está alta, está baixa de determinado organoclorado, poluente, ou até de metais, mercúrio, cádmio, tudo isso dá para a gente ver na pele, no órgão do golfinho. E, além disso, eles dão essa questão de doenças, né? Avaliar se a Baía está, como é que ela está no estado geral. Por quê? Durante essa mortalidade, um exemplo, a gente viu várias doenças, inclusive golfinhos com Escherichia coli, a bactéria do nosso trato intestinal, causando pneumonia no golfinho, ou seja, mostrando que não tem tratamento de esgoto. Porque se essa bactéria que é do nosso trato intestinal, ou seja, as fezes humanas chegando nos rios e vindo parar no mar, e indo para o pulmão do golfinho causando uma pneumonia.
Hoje os pesquisadores calculam que só aqui na Baía de Sepetiba existe uma população de botos estimada em 800 animais. Imagina quando os portugueses chegaram por volta de 1502. Mangaratiba tem 353.403 quilômetros quadrados e fica a 85 quilômetros da capital. Está localizada na chamada Costa Verde do estado, perto de Angra dos Reis. Tem cerca de 45 mil habitantes e mais de 30 praias. Quando os portugueses chegaram ao litoral de Mangaratiba e registraram a ilha de Marambaia e todo o território como terras de Angra dos Reis, quem vivia na região era o povo Tupinambá, que ocupava a região litorânea desde Cabo Frio até Ubatuba. Calcula-se que os tupinambás eram cerca de 8 mil guerreiros, que chegaram a expulsar outras tribos, como os tupiniquins, para o interior do estado. Os historiadores contam que os tupinambás tinham o costume de comemorar a vitória nas guerras com um banquete sagrado, no qual o prisioneiro mais valente da tribo inimiga era sacrificado num ritual de antropofagia. Esse ritual tinha caráter religioso. Os portugueses, ao chegarem em Mangaratiba, encontraram ninguém mais, ninguém menos que os índios Tupinambá, que era uma tribo guerreira, litorânea, combativa, muito fortes, e eles também praticavam o ritual da antropofagia, ou seja, eles eram canibais. E é interessante essa colocação, porque as outras tribos circunvizinhas, elas não tinham acesso ao litoral, justamente por conta desse comportamento guerreiro dos povos Tupinambá. Quando essas tribos Tupiniquim lutavam contra os Tupinambá e perdiam, era eleito um índio, o mais forte da tribo perdedora, para ser devorado pelos Tupinambá, através do ritual da antropofagia. E é interessante também deixar claro, destacar aqui, que para esse índio que seria devorado pelos Tupinambá, seria a maior honra que aquela tribo perdedora poderia ter, como para ele também. Nós temos na história Hans Staden, alemão, construtor de fortalezas em todo o litoral do Rio de São Paulo, que foi capturado pelos Tupinambá e também seria devorado. E foi o único que conseguiu sobreviver, porque ele fugiu por 2 ou 3 vezes, mas foi resgatado pelos portugueses que o haviam contratado para que ele fizesse as construções no litoral. E ele conta para toda a história dessas tribos Tupinambá e Tupiniquim, através das experiências que ele vivenciou enquanto cativo. O início do povoamento português mais sistemático aconteceu a partir de 1620, quando o principal donatário, Martins de Sá, trouxe indígenas tupiniquins, já catequizados, de Porto Seguro e estabeleceu com os jesuítas aldeamentos na região. Martins de Sá, em 1620, em torno de 60 anos após, quando coloniza Mangaratiba, traz então os índios Tupiniquim para uma tentativa de domesticar, digamos assim, os índios tupinambás remanescentes da Confederação dos Tamoios. Mangaratiba só foi elevada à condição de vila com independência administrativa em 1831. O nome era Nossa Senhora da Guia de Mangaratiba. O crescimento aconteceu em torno da primeira igreja de Nossa Senhora da Guia, como conta a autora do livro Histórias de Mangaratiba, por seus patrimônios históricos e culturais. A capela funcionava tipo ali o altar-mor. Ela, a capelinha, ela vai ser alteada, vão ampliar para uma igreja, para essa igreja que vocês estão vendo aqui, entre os anos de 785 a 795, quando eles completam a obra. Levou 10 anos em obra, né? Obra de igreja, como o povo diz, né? E ela foi toda alteada em trabalho com a mão de obra indígena, 2 aldeados. Um padre começou, o Salvador Francisco da Nóbrega começou a obra, não teve dinheiro porque era uma freguesia pobre, né? E depois o Joaquim José da Silva Feijó, um padre que fez muita história em Mangaratiba, chegou e terminou a obra, todos com mão de obra indígena. E eles se queixavam muito, que eles apanharam durante a obra. É uma obra de estrutura de pau a pique,
madeira trançada e barro. Tem pedra, mas madeira, ela é toda de barro, não tem cimento nessa igreja. Então essa é a estrutura que a gente percebe aqui. O desenvolvimento da cultura cafeeira, principalmente no Vale do Paraíba, fez com que Mangaratiba ganhasse importante papel como porto para escoar o café. Mas outra atividade importante para a economia foi o desumano tráfico de escravos. Nós costumamos comparar tanto o Porto do Saí quanto o Porto de Mangaratiba com o atual Praça Mauá, no caso do Porto do Rio de Janeiro. O movimento que havia lá, nos áureos tempos dos embarques, caiu bastante. Hoje nós temos o Porto Maravilha. Mas o grande movimento, a efervescência do Porto da Praça Mauá aconteceu aqui em Mangaratiba, principalmente a partir de 1831, quando o Cais do Valongo foi fechado por força da lei da proibição da navegação transatlântica, proibindo a navegação negreira pelos mares, e todo o movimento de desembarque dos escravos africanos passou a ser feito pelo Saí. Dos pontos de desembarque do Saí e da Marambaia, negros escravizados eram levados para o grande mercado do Rio de Janeiro e outros centros urbanos, através da íngreme trilha que ultrapassava a Serra do Mar. Para escoar a produção cafeeira, escravos e trazer outros produtos, foi preciso abrir caminhos. Em 1857, foi inaugurada pelo imperador Pedro II a estrada que ligava Mangaratiba a São João do Príncipe e que ficou conhecida como Estrada Imperial, considerada por muitos a primeira estrada de rodagem do Brasil. A primeira estrada de rodagem do Brasil, a RJ-149, ativa até hoje, ela foi construída segundo os melhores conceitos técnicos de engenharia na Europa. A nossa estrada concorria com as grandes estradas europeias. Nela foi utilizado o sistema chamado macadam, ou seja, a estrada totalmente macadamizada, ligando Mangaratiba a São João do Príncipe na época. Por quê? Por conta justamente do fluxo intenso dos tropeiros, das carruagens que transportavam café de todo o Vale do Médio Paraíba para ser escoado pelo Porto do Saí. Em 1831, Mangaratiba conquista a sua emancipação política. E aí já é muito assim decretado o fim do aldeamento. Já declaravam, sabe como é que é, quando querem descaracterizar e tomar as terras, já diz que os indígenas não são mais tão indígenas assim, os documentos vão descaracterizando eles. E eles vão vendendo as terras, ou não sei se venderam, se perderam, todos. Não ficou claro isso, não tem documentos tão claros. Alguns venderam, outros perderam mesmo o direito aqui às terras. E os brancos virou um local de comerciantes brancos.